Rádio. Novelo. Esse é o último Fio da Meada de 2025. E antes de você começar a ouvir a conversa de hoje, eu tenho que te agradecer por esse ano e pouco de Fio semanal. Muita conversa boa rolou por aqui e vai continuar rolando. Mas no ano que vem a gente volta em um formato um pouco diferente, com temporadas especiais e episódios bônus em vez de um episódio por semana. Se você ficar com saudade da gente, passa aqui de vez em quando, porque as entrevistas que a gente fez não envelhecem. Hoje a gente tem mais uma dupla de entrevistadas e de novo uma dupla que fez uma série em áudio. É a série Silenciadas, uma parceria da Audible com a revista Piauí, sobre cobertura de imprensa em casos de abuso sexual. Foi feita pelas jornalistas Mari Faria, diretora do podcast Foro de Teresina e roteirista do podcast É Nóia Minha, e Cristina Fibe, autora do livro João de Deus, o Abuso da Fé, ex-jornalista do Globo, do UOL e da Folha de São Paulo, e hoje no Amado Mundo, onde ela tem uma coluna sobre violência de gênero. Na série, elas conversam com jornalistas, homens e mulheres, que cobriram casos conhecidos como o do suposto médium João de Deus, o do médico Roger Abdelmaci, o dos donos das Casas Bahia, Samuel e Saul Klein, e o caso Mariana Ferrer, que ficou conhecido não pelo nome do acusado, mas pelo nome da vítima. Tem até uma lei, Mariana Ferrer, que resultou desse caso. Elas refletem sobre como funciona o jornalismo no Brasil quando se trata de denúncias de abuso sexual e sobre como e por que o tratamento dado pelos veículos é diferente de outras denúncias que chegam numa redação. A Evelyn Argenta estava comigo nessa conversa. Por que vocês decidiram focar em mais de um caso e não só no João de Deus, que é o caso que a Cris apurou e escreveu um livro? Eu acompanhei a Cristina não só fazendo o livro, como amiga, todo o périplo da investigação jornalística mesmo ali no jornal, acompanhando o caso e tudo mais. Quando chega no auge, que é o livro, né, certamente a celebração assim, desse trabalho, ela pensava, eu não quero encerrar isso aqui. E aí eu leio o livro e falo, dá um podcast, mas não o livro. Porque o que eu mais tenho tesão no trabalho, sobretudo de não ficção, é pensar formato. Se aquilo vale um livro, uma newsletter, um podcast, um videocast, uma ficção e tudo mais. E sabendo todo o bastidor da Cristina, falei, o que me interessa agora e o que eu acho que a gente encontra apelo, acho que a gente encontra público, acho que é um debate necessário, que era falar de imprensa. E conversando com a Cristina das dificuldades dela e de como isso tinha eco em outros profissionais, isso tinha eco no que ela me ensinava da cultura do estupro, eu penso, a gente vai ter a sua investigação e a gente tem que ter outros casos. Poderia ser a saga da Cristina, também é uma boa história. Mas o debate que me interessava, e a hora do debate, é como isso é um fenômeno, como isso está na imprensa, como isso… E o que me chamava a atenção é a gente… Isso foi já a pandemia arrefecendo, a gente conseguiu em 2 anos criar um novo vocabulário que a imprensa trouxe pra gente da cobertura de saúde. Então até a palavra pandemia, endêmico, você falava todas as palavras que tem a ver com vacina, você entendia, a gente consegue, mas a gente não tinha conseguido, a gente ainda está em processo de conseguir fazer isso com a cobertura de gênero. Então a gente precisava de outros casos. Aí isso aconteceu em 3 dias, a Cristina já lembrava de todos os casos. A gente foi atrás dos jornalistas e não tinha erro. O que eu acho interessante de vocês terem escolhido vários casos é como eles são muito parecidos em termos de como eles foram ou deixaram de ser cobertos. Quer dizer, os obstáculos encontrados pelos vários jornalistas, homens e mulheres, que tentaram cobrir, tentaram falar desses casos publicamente na imprensa, são muito parecidos, né? E aí, Cris, você fala da diferença entre você chegar numa redação com uma denúncia qualquer, sei lá, contra um político corrupto ou coisa que valha, e chegar com uma denúncia de crime sexual, né? Em termos das exigências por parte da redação. Explica isso. Das exigências, das perguntas que são feitas e da desconfiança com que as pautas são recebidas. O caso do João de Deus me mostrou isso. A gente tinha
Eu e a Helena Borges, a repórter que eu tinha pautado para ir atrás dessa história. Tudo começa porque eu tô num grupo feminista pequenininho do Facebook e eu vejo o post da Zahira, que é uma bailarina holandesa, que, se sentindo um pouquinho mais segura porque ela tinha voltado para a Holanda, conta em inglês nesse primeiro post, em agosto de 2018. Aliás, o post era de maio, eu vim em agosto. A Zahira contando que tinha sido estuprada na casa de Dom Inácio. Aí eu chamo a Helena Borges, ela começa a cutucar, a procurar. E em poucas semanas a Helena tinha conseguido entrevistar 6 mulheres, inclusive a Zahira, sobre os estupros que aconteciam na casa de Dom Inácio. Essas mulheres não se conheciam, não tinham se falado antes. E você consegue fazer uma verificação básica de checagem para saber que aquelas mulheres existem, foram a Abadiânia na data que elas disseram que foram. Uma checagem que não passa por descredibilizar, desacreditar essa mulher, mas que passa por jornalismo. E a gente já tinha, inclusive, pedido o tal do outro lado, que é ligar na casa de Dom Inácio, em Abadiânia, avisando ao João Teixeira de Faria que a gente tinha aquelas denúncias e pedindo um posicionamento. Quando eu levo esse pacote, já com o outro lado pedido, para a reunião de primeira página do jornal, achando que eu estava arrasando, puta furo, né? As perguntas que eu escutei foram: mas calma, elas falaram não? Elas empurraram? Elas saíram correndo? Elas fizeram um boletim de ocorrência? Tá estranho isso. E eu, naquele momento, fiquei lívida. Eu fiquei completamente desestabilizada. E eu tinha muitos… Você não esperava isso, Não né? esperava. Tanto que eu estava ali numa posição de editora, eu fechava o jornal. Então, por isso que eu pedi para a Helena pedir o outro lado. Para mim, a pauta estava pronta. A matéria estava para sair, era sentar e escrever. E fiquei realmente desestabilizada porque eu não sabia responder aquelas perguntas de forma rápida o suficiente para convencer aquelas pessoas de que dali a 1 hora a gente ia fechar aquela matéria. No caso do Abdelmaci, que vocês também tratam, é muito parecido o que acontece com a repórter que fez, né? Muito parecido. Mesma Ela tá cartilha. Mesma cartilha, a Ivandra Previde. Previde. Quando eu soube, isso já foi no processo de apuração para a audiosérie da Al. A gente não sabia que a Ivandra tinha tentado, até onde ela tinha tentado e que ela não tinha conseguido. A gente sabe na entrevista, né? Nem que ela tinha desistido da profissão. A Ivandra me dá uma entrevista. Ela chega na TV com mulheres gravadas, né? Com silhuetas das mulheres. Ela também começa a tentar publicar com 6 mulheres. Mesma cartilha. Escuta as mesmas perguntas e vai vendo que aquela matéria não sai. E fizeram a mesma coisa comigo, que foi: não, calma, se tiver um boletim de ocorrência, se tiver uma promotora falando, se tiver… Sempre tinha um pedido a mais. E são pedidos que não são pedidos normais para outros casos, né? Para outras denúncias. A desconfiança com que jornalistas recebem uma denúncia de violência contra a mulher não se verifica em nenhum outro tipo de cobertura. Então, eu era uma jornalista já experiente, eu tinha um cargo de confiança, eu tinha um certo traquejo nas reuniões, inclusive para responder a perguntas que me desestabilizassem. Mas a experiência cobrindo violência contra a mulher, ela não se compara a nenhuma outra. É isso que foi me apavorando ao longo das apurações desse caso e de outros casos, é que para você cobrir violência contra a mulher, você precisa ter as ferramentas que você não precisa ter em nenhum outro assunto. Então, entender a cultura do estupro, entender o mecanismo do trauma nessas mulheres, fazer as entrevistas de uma maneira respeitosa com essas mulheres, saber que tipo de checagem é viável fazer, como fazê-las, inclusive se preocupar com a linguagem e com a edição final. Então, é tudo muito delicado e a gente não tem preparo, a gente não tem um curso na faculdade de jornalismo, então eu não tinha esse letramento. A gente está entendendo e aprendendo essas palavras, esse linguajar, esses traumas, conforme a gente faz. E a Ivandra Previde, do caso do Roger Abdelmaci, aquele médico de reprodução assistida que era igualmente idolatrado como João de Deus, o Roger Abdelmaci também estava com todos os holofotes virados para si. Quando eu fui ver que a Ivandra Previde tinha passado pelas mesmas dificuldades para publicar… Ela estava na TV Globo na época, né? Na TV Globo. 10 anos antes do furo do João de Deus, ela estava lá na TV Globo tentando dar o Roger Abdelmaci. Ela conseguiu gravar e ela fala, no Silenciadas, na entrevista que ela deu pra gente, ela fala: eu tinha 6 mulheres. Eles disseram: não, olha, não dá, precisa de mais. Bom, agora eu tenho 8. Bom, agora eu tenho 10. Quantas mulheres são suficientes? E se fosse só uma, que esse médico que tem os holofotes, a fama, o dinheiro, se ele tivesse estuprado só uma mulher, não é notícia? Dá uma definida em cultura do estupro, porque não é todo mundo que sabe o que é. O que vocês estão chamando de cultura do estupro?
o que a gente chama de cultura do estupro dentro disso é horrível, né? A palavra cultura, que é uma palavra tão bonita associada a isso, mas é uma ideia de que os corpos das mulheres valem menos. Tem uma coisa do olhar para o corpo da mulher que tem menos direitos sexuais e reprodutivos, cuja palavra vale menos, que tem menos poder, então passa por vários lugares. Especificamente no estupro, o Silenciadas vai mostrar isso. Tem coisas como: toda mulher que sofre violência sexual tem vergonha, culpa e medo. Todas. Aí a gente vai a cada episódio falando de uma característica. A gente fala da revitimização, quando essa mulher que já é vítima de um crime tão grave vai buscar ajuda e é humilhada, tem que explicar, é desacreditada, tem que reviver aquele trauma várias vezes. A falta de conhecimento e de discussão e de definição legal do que é o consentimento. O que é um consentimento livre, um consentimento realmente válido. Não vale sob coação, por exemplo. Tudo isso a gente está discutindo e eu mesma estou estudando. Conforme eu fui fazendo Silenciadas, eu falava para Mari, quando eu estava escrevendo o episódio 4, eu voltava para o 2 para mudar alguma coisa, porque eu tinha me ligado que eu falei aquilo da maneira errada. Por isso que é tão importante dar os nomes às coisas e discutir isso abertamente. Porque muitas mulheres, meninas e mulheres, nem sabem os crimes que elas sofreram já na vida. Então, a cultura do estupro é tudo isso sobre o que eu estou falando. E o caso João de Deus é um caso que transformou muito a minha carreira, porque foi o caso que me mostrou o tamanho do buraco. Então, João de Deus, que na verdade se chama João Teixeira de Faria, um sujeito, um guru espiritual, o mais insensado do país. Todos os holofotes da mídia estavam voltados a ele. Quando a gente dá a primeira matéria sobre o caso e o Ministério Público começa a primeira força-tarefa no Brasil para uma investigação de crime sexual e as mulheres começam a sair pelo ladrão e são 10, e são 20, são 30, são 100, são 200, são 300, a gente falou, como é que a gente pôde não ter visto nada? A gente não sabia de nada, esse cara estava lá no mesmo lugar, o local do crime é um só. É um lugar para onde estava todo mundo indo de branco, orar e pedir cura. E as mulheres estavam indo, era como uma armadilha. Elas iam para lá e voltavam traumatizadas e não curadas. E aí eu fui à Abadiânia, tentar entender o que estava acontecendo durante todo esse tempo que a gente não viu. E as dificuldades que eu tive para publicar isso, as discussões, as perguntas que eu escutava no jornal e depois fazendo o livro também, eu fui entendendo o quanto que tinha de estrutural mesmo, de violento, de grande. E naquela época, 2018, 2019, eu ainda achava que o João Teixeira de Faria era um caso excepcional, era um caso que se destacava no Brasil, o maior criminoso sexual do país, que caso gigante. E conforme eu fui estudando e apurando, eu entendi, é o que eu entendo hoje, em 2025, que o João Teixeira de Faria é só mais um. Por mais horrendo que isso possa soar e violento, é verdade. Tem muitos e muitos e muitos outros homens que fazem isso em série. Aliás, raramente um criminoso sexual age só uma vez. Só que eu vou lá, eu tenho que dizer para as mulheres, gente, vai denunciar, só que eu sei o que essa mulher vai passar depois de denunciar também. Então, olha que difícil, a gente não dá estrutura nem na imprensa, nem no Poder Judiciário, nem no atendimento de saúde, a gente não dá uma garantia para essas mulheres de que elas vão ser devidamente acolhidas. Não dá. Você conta na audiosérie que tinha havido denúncias, né? Porque uma das coisas que aparecem, quando aparece um caso desses, como é que ninguém falou antes? Essa história tá estranha. Por que ela não reclamou antes? Por que ela não gritou? Por que ela não bateu? Em todos os casos, né, acontece isso. E você conta que tinha havido pelo menos uma denúncia anterior em que a sentença tinha sido favorável a ele, em que uma juíza, falou: as vítimas não reclamaram, as vítimas não gritaram, as vítimas voltaram lá. É óbvio que as vítimas se sentem culpadas, porque a sociedade inteira está dizendo que a culpa é delas. Você não gritou bastante. Por que você não colocou sua vida em risco para evitar isso, por exemplo? Uma das coisas da cultura do estupro, um dos dobramentos dela é fazer com que a gente sempre tenha um pouco de culpa pelo que acontece com a gente. E o homem seja destacado disso. Ele não existe ali. Você caçou o problema, você foi em direção a ele, você não reclamou sobre ele depois. Então você é culpado em todas as instâncias. Quando a onda contrária veio o hate, não só contra os Silenciadas, mas contra qualquer cobertura de gênero, é a ideia de que você está militando. E, primeiro que militar, você defender qualquer ideologia tivesse destacado de você existir, já não tá. Mas
considerando isso, não dava para não militar, e aí muitas aspas, porque você tem que considerar esse pensamento, essa cultura, essa ideia, esse grande inconsciente coletivo, chame como quiser, de que nós somos um problema. Então, ou nós existimos enquanto problema, ou nós procuramos um problema. Então, até quando o caso é revelado, está comprovado, são centenas de mulheres, e aí tem alguns casos que a gente traz que são centenas comprovadas, do tipo João Teixeira de Faria, Roger Abdelmaci. Mesmo depois, o homem é tão destacado disso, que é o episódio que a gente tenta tratar, eu acho que é o 4 ou 5, que tudo está comprovado o que esse homem se torna um monstro. E o monstro, ele não existe na sociedade normal do dia a dia. Não, basta você tirar ele do convívio da sociedade e botar na cadeia e ele é tão a vida tá excepcional que aí a cobertura fica exagerada, você passa semanas falando daquilo e fica mórbida. Então você não aguenta mais, os casos são extrapolados, são mostrados com riqueza de detalhes, morbidez, é o acidente na estrada que todo mundo para ver e segue a vida. E esse cara já tá destacado da sociedade, ele é um monstro igual, ele não vai ter mais Cometa Halley, daqui a 3 décadas podemos todos voltar para casa, porque o problema é a mulher. E quando é um cara, ele já foi tirado de circulação e aí pronto, estamos em paz novamente. Então a gente não podia perder essa da ideia do que vou nomear de cultura do estupro, por isso, de que milita-se um pouco, porque a gente, na verdade, está militando para dizer não somos um problema. Então, partindo daí, como é que a gente vai discutir isso, entendeu? A imprensa trata como um monstro, faz uma grande cobertura midiática e depois isso vai arrefecendo. Arrefece tanto que o João Teixeira de Faria foi condenado a quase 500 anos de prisão, ainda não transitou em julgado, está tudo sob recurso. Enquanto isso, ele conseguiu uma prisão domiciliar sob o argumento do risco para a Covid lá atrás, então ele ficou 15 meses na cadeia, voltou para casa, ele está numa mansão em Anápolis. A casa de Dom Inácio, onde aconteceram os crimes, está aberta, em pleno funcionamento, e nada impede João nem de pegar os lucros que surgem na casa e nem de atender em domicílio. De se aproximar de qualquer mulher, né? Nada o impede. Aqui vale trazer um ponto da nossa checagem. Em 2021, o João ficou um pouco mais de um mês em regime fechado antes de voltar para o regime domiciliar. E a família dele nega que ele realize atendimentos em casa. Esses 2 casos, né, que são casos com centenas de mulheres, e o caso dos Klein também, do Klein pai e o Klein filho, que também são muitas e muitas e muitas, né? Mas no caso do Abdelmaci, que a Ivandra não conseguiu publicar, não conseguiu emplacar, mesmo tendo gravado várias mulheres, né, em áudio, em vídeo e tudo mais, depois isso foi pego por outra repórter na Folha, né? É a Lilian Cristofoletti, né? E aí a coisa andou. Então a recepção dela na Folha foi diferente, né? Muito diferente. A Lilian fez um caminho muito diferente para conseguir que essa matéria fosse publicada. A primeira diferença é, a Ivandra fez toda a costura, inclusive levando as mulheres vítimas para o Ministério Público. Porque a Ivandra contou pra gente no Silenciadas, quando eu vi que não ia sair mesmo, eu comecei a pensar, bom, então o que vocês precisam? Aí a Globo falava, não, ele tem que ser condenado. Ela, não, mas não basta a denúncia? Bom, vamos lá, vou falar com o promotor. Ela tinha uma fonte, que era um promotor, as vítimas foram até ele, começaram a fazer todo o processo, os depoimentos oficialmente e tal. Quando o Ministério Público oferece a denúncia para o Tribunal de Justiça, uma juíza diz, não, o Ministério Público não pode investigar e acusar. Volta para a Polícia Civil, vamos voltar 1 degrau, 2 degraus. Quando chega na Polícia Civil para recomeçar a investigação, uma fonte da polícia liga para a Lilian Cristofoletti na Folha de São Paulo e fala, tem uma história boa aqui para você. A Lilian não tinha essa especialização também de cobrir violência contra a mulher, aliás, ninguém tinha em 2008, nem em 2018. E a Lilian começa a ir atrás da história, ela sabe que outra jornalista também está atrás, mas ela começa a correr e levar isso para a Folha. Ela tinha uma secretária de redação, a Suzana Singer, que contou a Lilian pra gente, comprou o barulho, o advogado da Folha chegou junto e eles começaram a correr para fazer essa matéria virar e a Lilian consegue publicar acanhadamente. Não teve chamada na primeira página, ela também escutou que era um erro do jornalismo, que tinha que tomar cuidado. Só que quando a matéria sai, também acontecem milhares de telefonemas, um monte de gente começa a aparecer falando eu também fui. E aí o resto é história, o Roger acabou em Tremembé, como hoje todo mundo tá sabendo. Ele tá preso em Tremembé, mas também foi um cara que chegou a pedir prisão domiciliar várias vezes por questões de saúde, mas tá lá na cadeia hoje. Na série de vocês, ela atribui isso ao fato de ter uma chefe mulher que tá engajada, né? Isso faz diferença, né? E
Eu acho que uma coisa que é importante na série e que eu não queria perder de perspectiva é que você vê que é um pouco uma loteria. Não foi só a Cristina a correr nessa bola do João de Deus daquelas denúncias lá atrás. Não foi só a Ivandra. Talvez não tenha sido nem só a Ivandra e a Lili anos depois. Talvez tenham tido outras. A questão é você ter que depender de um universo de coincidências ou de probabilidades, assim, um cálculo muito difícil para conseguir fazer aquilo virar notícia. E a gente saber que outras áreas não precisam disso. Você tem um passo a passo jornalístico que se repete em várias editorias e que a gente precisava de uma conjunção astral, parecia. Que eu quero, como leitora, como jornalista e como uma pessoa que pensou a série, o que a gente faz para que não precise de uma conjunção astral tão rara e tão específica? Que perguntas precisam ser feitas para a Cristina? Porque eu acho que um bom editor faz perguntas capciosas, faz perguntas de onde veio, como é que você conseguiu. E a gente mostra isso no processo do João Batista. Quando você lê a matéria, e coincidentemente, trabalhando na Piauí, cobertura do João Batista Júnior na Piauí sobre as denúncias contra o Márcio Smelling, na época diretor do Núcleo de Humor da TV Globo. A reportagem, um pouco, talvez o eixo dela, não sejam só as denúncias, é como uma grande empresa de comunicação, no caso a maior do país, lidou com denúncias internas de assédio. Essa é a matéria. Então ele encontrou um editor que fez perguntas difíceis. A Piauí é um veículo que tem checagem, é legal lembrar isso. Então ele não só teve que responder um editor trabalhando ali junto, como ele teve que responder uma checadora, por acaso mulher, podia não ser, mas era, que devolveu outras perguntas para ele e a matéria saiu ali, sei que deu processo e que a Piauí ganhou. Então a gente também conseguiu um caso que a redação e essas figuras todas que têm que fazer essas perguntas, fizeram perguntas, consideraram as respostas suficientes e a matéria foi ao ar. A mesma coisa no caso da jornalista Shirley Alves, cobre na época para o Intercept, para um veículo independente, vai cobrir o julgamento da denúncia feita pela jovem Mari Ferrer contra um empresário dentro de uma boate de Santa Catarina. Essa matéria sinopse não é necessariamente a denúncia, foi como aquela audiência foi conduzida. Revelou coisas sobre a cultura do estupro e sobre imprensa e tudo mais, revelou, por isso que tá na série. Por isso que tem caso que tá e tem caso que não tá. Esse caso tá por isso. O que a gente gostaria, o que eu gostaria daqui pra frente, e eu queria muito que o Silenciadas virasse, fosse um documento também, uma fonte de discussão sobre como a gente não deveria ter uma conjunção astral para que uma matéria de assédio, de violência contra a mulher, pudesse chegar ao final dela, como todas as outras reportagens acontecem. Depois do intervalo, a gente fala sobre como os cursos de jornalismo poderiam preparar melhor os estudantes para fazer cobertura de gênero, sobre como os jornalistas homens também podem cobrir essa pauta e sobre o que é feminismo para mim. Passar para a Cris agora, porque, assim, eu imagino duas coisas. Uma, que você sendo mulher, você entrevistar uma outra mulher sobre violência sexual, eu acho que é mais difícil do que quando você é homem. Porque até ouvindo a série de vocês, não é gráfica, tá, ouvintes? Não se assustem, não é gráfica. Mas tem algumas coisas que diz, não, as mulheres disseram que ele fez não sei o quê. E aí tem, eu acho que é o caso do Márcio Smelling, que tem uma das mulheres que diz que ele se esfrega nelas com pênis ereto. Quando você ouve essa descrição, você sente fisicamente. É uma coisa que fica uma marca física. E é estranho, eu acho que deve ser difícil para homem entender isso, como isso realmente é como se você estivesse revivendo aquilo no teu corpo, né? Então tem isso que é difícil. Ao mesmo tempo, você não quer retraumatizar a mulher, mas você, como jornalista, precisa disso tudo que a Mari estava falando, porque você precisa checar. Então você tem que ter os dados, então você tem que fazer as perguntas, né? Como funciona isso? Você conseguiu, depois desses anos todos, desenvolver um protocolo para fazer esse tipo de entrevista? Quero acreditar que eu consegui, mas que eu desenvolvo também todos os dias, que eu penso nisso todos os dias e que como a gente não teve disciplina sobre isso na faculdade, nem manual nas redações,
converso com psicóloga, com promotora que trabalha só com isso, né? Para me preparar, inclusive para o livro, eu fiz isso. Eu sentei com as minhas fontes para saber, bom, o que é a síndrome pós-traumática que essa mulher pode ter, devo identificá-las ou não. Até essa discussão eu tive com as minhas fontes, porque no caso do livro mesmo sobre o João de Deus, algumas mulheres queriam se identificar, outras não. Mesmo as que queriam, eu ponderava, falava, olha, mas você tem filhos que não sabem os detalhes, você vai mudar de emprego, sei lá, você vai ficar com esse Google no seu nome, sabe? Você vai para sempre ser a vítima do João Teixeira de Faria. Quando para o leitor, para a leitora, sinceramente, não faz diferença se ela se chama Daniela, Júlia, Ana. Inclusive, são tantas e tantas e tantas mulheres, muitas delas anônimas. Agora, sentar para fazer a entrevista, eu acho que sim, faz muita diferença. Os Silenciadas, como a Mari citou, a gente entrevista o João Batista e o Pedro Lopes, que são 2 homens que fazem esse tipo de cobertura com muita responsabilidade, mas claro que você sentar para entrevistar uma vítima de violência sexual que sofreu nas mãos de um homem, ela fica com certeza menos desconfortável de estar diante de uma mulher. É sempre ruim, é sempre difícil repetir a história, sempre. E pensem que se ela for denunciar, ela vai repetir para a polícia, para o MP, para a psicóloga, para fazer o laudo, depois para a justiça. É extremamente agressiva a mulher e ela imediatamente volta para a cena do crime. Então, tem protocolo sim, é possível a gente ter. Acho que primeiro tem que falar a língua da cultura do estupro, você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber que você está falando com uma mulher cuja memória pode ter buracos que são causados pelo próprio trauma. Então, se ela eventualmente cometer uma contradição, voltar e contar um detalhe diferente, você não precisa desconfiar de que ela está mentindo. É tipo, errou a data. Exato, errou a data ou errou a cor do vestido. Não é porque ela necessariamente está mentindo, mas porque a memória dela está traindo ela para protegê-la. Né? Porque a nossa memória é muito inteligente e faz isso. Então, é muito delicado, tem maneira de você perguntar, até a coisa de como você se comporta diante dessa mulher. Eu posso me emocionar? Posso, mas não devo desmontar, porque senão ela vai ficar pensando, nossa, foi muito grave, a Cristina tá chorando. Então, tem muita gente que me pergunta como eu aguento, eu também não sei, quer dizer, sei. Eu faço terapia toda semana, consigo reservar, é uma coisa também importante, reservar espaço para descanso e diversão e, né, outras fontes de conhecimento que não sejam só relacionadas à violência sexual. Mas uma coisa que realmente serve de consolo é continuar trabalhando com esse tema, porque a única maneira de eu achar que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar é seguir nesse tema, por mais difícil que isso seja. O que eu não consigo é desver e parar de falar, gente, desculpa, eu não suporto mais, eu vou trabalhar com política, eu não suporto mais, eu vou cobrir cultura de novo, coisa que eu já fiz, adoro. Só que eu vou continuar sabendo que isso está acontecendo e que ninguém está fazendo nada, porque realmente é sistemático, é todos os dias, contra todas. As meninas são as maiores vítimas de estupro, de violência sexual no Brasil, são as meninas, são as crianças. E não são monstros, são os pais, os vizinhos, os pais das amigas, os avós, os padrastos, os irmãos. Então, tá debaixo do nosso nariz, tá dentro de casa, tá na escola. Às vezes eu começo uma investigação e as pessoas falam pra mim, eu falo, tô investigando agora um músico. As pessoas falam, o mundo da música, tá cheio, é difícil. Tô investigando agora um médico. O mundo da medicina é muito violento. Tô investigando agora um ator. Gente, os atores realmente... Como não perceber que a gente está falando de uma coisa realmente que está entranhada na sociedade como um todo? Os caras estão aí, são os nossos vizinhos. Conectando com isso, o Pedro, no caso do caso Klein, vamos chamar assim, para lembrar qual episódio e do que a gente está falando, né? Da família fundadora da maior rede de varejo do país. O Pedro não estava fazendo uma matéria sobre isso. O Pedro foi entrevistar um empresário que estava comprando um time de futebol. Ele é jornalista de esportes, né? Exatamente. Acho que o convite que fica sabendo, por exemplo, dessa informação, de que o maior número de vítimas são meninas, e você vai cobrir um outro assunto, mas você começa a perceber sinais. Aquilo pode ser ou uma desconfiança pessoal ou uma pauta. Se a gente começa a se informar sobre pandemia, como a gente se informou sobre saúde, vacina, profilaxia, cuidado com lavar a mão, como é que, o que funciona num vírus, como é que o vírus se comporta, se vai colar na berinjela ou não vai, se tem que lavar o saco de batata palha ou não, a gente aprendeu isso. Então, vamos aprender pelo menos o básico, que é
tá vendo uma estrutura de poder ali acontecendo. Você vai fazer uma entrevista que é sobre esporte, sobre cultura, sobre meio ambiente, e dentro daquela estrutura de poder algo parece fora do eixo, por que aquilo não é uma pauta, entendeu? Eu venho de cidade do interior e a gente tem uma coisa que acontece muito em cidade do interior, que é um comércio que tá sempre vazio e nunca fecha. Aí tem a piada, a pessoa passa na porta e fala, deve ser lavagem de dinheiro. É uma piada. Como é que a pessoa sabe? Ela sabe mais ou menos como funciona a lavagem de dinheiro. Ela viu numa série do streaming, mas a piada tá pronta. Eu acho que é um pouco a gente introjetar esses conhecimentos básicos pra olhar e falar, aquilo ali tá estranho. Nossa, só não tem nenhuma mulher na direção daquele lugar. Todas as mulheres que trabalham naquele canal de extrema direita usam roupa decotada e saia muito justa. Que curioso, né? O corpo de toda mulher ali é marcado. E isso vira ou um comentário, olha a lavagem de dinheiro, ou uma pauta. Então, se a gente se impregna desse tipo de conhecimento, tudo melhora. Tem o apoio da estrutura, né? A gente tá falando aqui de uma coisa que é sistêmica, a violência contra a mulher é sistêmica. E tem o apoio, a gente vê, vocês contam no caso do Abdelmaci, de uma mulher que foi estuprada por ele e sai correndo e consegue se desvencilhar dele, e ela sai correndo e desce a escada do consultório dele, toda descabelada, e todo mundo vê, a recepcionista vê, e as outras pacientes que estão esperando elas veem, o porteiro vê, todo mundo vê, e ela não deve ser a única, porque ele abusou de centenas de mulheres, então tem outras mulheres que também saíram assim totalmente desestruturadas e fugindo, né, e ninguém faz isso que você falou, Mari, ninguém diz, ué. Tem um agravante aí, eu acho, só para não deixar também de comentar isso, que é, a gente fala isso muito da violência sexual, não é um crime de prazer, não é um crime cometido porque os caras precisam ali se satisfazer, nem porque a mulher botou uma saia curta e está provocando ele. É um crime de poder, é um crime de domínio. É isso, os homens que são violentos, misóginos, odeiam as mulheres, tratam as mulheres como algo aquém de um ser humano. É um bicho, é uma coisa que é passível do seu domínio. Então, os caras que cometem violência sexual, ou dentro de casa tem algum poder sobre você, ou na empresa tem algum poder sobre você, ou na casa espiritual tem algum poder sobre você, ou no consultório e assim por diante. Então, tem uma estrutura no entorno desse poder que protege esses abusadores. Então, tem um lugar que eu acho que às vezes as pessoas não percebem porque não estão letradas, não estão olhando, e tem outro lugar que eu considero um pouco mais grave e mais frequente, que é o não se importar. Quer deixar rolar, quer fazer vista grossa para manter o seu próprio micropoder ali, você tá recebendo alguma coisa daquele cara, ou você tem medo de enfrentá-lo, às vezes o sofrimento que outra pessoa está passando não é o suficiente para você se mobilizar. Todo crime sexual, todo criminoso sexual que, de novo, costuma agir em série, conta com uma conivência enorme da órbita ali no entorno dele. Conta sim, assim, isso eu vi. Por isso que é bom ter homens fazendo esse tipo de cobertura. Digamos, nesse consultório do Abdelmaci, digamos que tivesse homens trabalhando ali, que pudessem dizer, não, eu vou lá ver o que está acontecendo. De repente uma mulher, a recepcionista, não vai ter coragem. Ela sabe o que está acontecendo, mas ela não vai fazer. Talvez ela tenha sido vítima também. Até porque homem misógino só respeita outro homem. Tanto que a gente sabe disso. Tem casos de assédio que só o fato de a mulher estar acompanhada de um cara já inibe o criminoso sexual. Porque o cara respeita o outro cara. Então, sim, se os homens passam a se importar e a enxergar esse tipo de crime, eu tenho certeza que isso já reduz bastante o nível em que isso acontece. Então, eu acho que a gente está num momento assim de revolução mesmo. Acho que é um momento de parar de fazer vista grossa para esse crime e de realmente, assim, haver uma comoção geral que permita que isso efetivamente diminua, porque os números são assoladores de crimes sexuais. E os crimes sexuais são contra a nossa dignidade, né, Branca? É um negócio que te arranca algo que não volta mais. Então... por isso que ficam essas marcas no corpo que a gente sente como se estivesse acontecendo com a gente naquele minuto, às vezes uma coisa que aconteceu 30 anos antes. E você sente como se fosse agora. Muito é o gatilho, esse gatilho existe. As pessoas acham que gatilho é frescura. Gatilho não é frescura. Mas só avisando os ouvintes, pode ouvir a série, tá? Não é uma série de gatilho. Não é... Eu gosto de repetir que é uma série sobre imprensa. É uma série sobre imprensa, é sobre cobertura. Como você faz uma cobertura de um negócio desse? Não é uma descrição gráfica, não é um true crime, não é absolutamente isso. Podem ouvir com tranquilidade, né? Então, eu acho que a Evelyn tem uma pergunta, vai. Mari, eu queria te fazer uma pergunta, juntando um pouco tudo que a gente tá falando, pra pensar um pouco o futuro de jornalismo, assim, né?
Eu, na minha época de faculdade, realmente não tive cadeiras ou orientações sobre como cobrir violência de gênero, porque era uma coisa que nem se falava, né? E a gente tá falando, né? Você e a Cris estão falando sobre a necessidade de ter um preparo, dessa interseccionalidade de áreas para cobrir violência de gênero, da existência de um protocolo. E eu sei que você recentemente teve uma experiência dando aula em universidade. E aí eu queria saber de você como é que foi isso, como é que é essa nova galera que chega na universidade, ou como é que as universidades estão lidando com isso, assim. Existe uma preocupação para formar profissionais que tenham esse olhar um pouco mais apurado? Olha, especificamente disso, infelizmente, ainda não. O que você encontra agora é uma turma vinda, sobretudo, das discussões online, das discussões das redes sociais, sabendo esses termos. Infelizmente, muitas vezes, sabendo de uma maneira que esses termos já foram meio sequestrados pelo debate, que é um debate ou comercial, que é o empoderamento que vem de batom, é o empoderamento que está pleiteando relações iguais no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Mulheres, espaços de poder, mulheres tomando decisão sobre política pública. Tá aí uma boa deixa, pouquíssima discussão de política pública, que é o que efetivamente muda alguma coisa. Mas tem muita discussão sobre experiência pessoal. Mas já se sabe mais de um vocabulário que eu não sabia. E aí eu acho que, vamos botar assim, 10 alunos, uma turma de 10 pessoas, todos eles sabem o significado, de alguma maneira, ali, eles estão tateando o significado de empoderamento, o significado de gatilho, de cultura do estupro, de misoginia, então estão entendendo que é uma cobrança diferente e tudo mais. 4 deles vão me apresentar projetos no final do curso, ou se for uma matéria vinculada a podcast, videocast, ou de comunicação e marketing e tal, um trabalho de conclusão que é voltado para discutir questões de gênero. Isso acontece. Que não acontecia de maneira nenhuma quando eu era aluna e até quando eu só falava, assim, pontualmente de faculdade. Mas, entende? A curva para chegar nisso é outra. Ela passa pela rede social, ela passa por uma discussão de feminismo muito vinculada ao relacionamento romântico, que eu acho que a gente está muito atrasada ainda nisso. A discussão tinha que estar, talvez, em outros lugares. Mas a gente chega a algum produto final ali interessante. E vem dos alunos, e não alunos. Da direção. Quer dizer, normalmente não é uma cadeira sobre isso, não é uma matéria sobre isso, é o interesse do aluno. Normalmente não. E, de novo, não gosto quando me escuto falando normalmente não, como quem aponta um dedo. Eu não tinha interesse nem com a série e nem nessa resposta agora, é dizer assim, vamos combater as grandes redações, a chefia que nos persegue. Não é isso. Porque senão eu não olho para mim mesma e vejo como eu reproduzo o problema. Como reproduzir como leitora e vou reproduzir como jornalista e talvez venha reproduzir como professora. Então, não tem, talvez, da universidade, porque todas as direções das grandes universidades têm muito mais homens. E quando tem mulher, são mulheres que também vão reproduzir, assim como eu posso vir a reproduzir o machismo e a ideia da mulher tá quem. Aí a discussão não vai chegar lá. Então, é a mesma coisa na redação. Mas, de fato, não parte de quem pensa o currículo. Então, não vai partir de quem pensa também as sessões do jornal. Isso que você falou é uma coisa que eu ando pensando muito nos últimos tempos. Esse feminismo individualista, da relação romântica, da autoestima, da autoajuda, enfim, da psicanálise. Para mim, é uma compreensão errada do que é feminismo. Feminismo é um movimento político, essencialmente político. Portanto, coletivo. Portanto, coletivo, em prol da coletividade. Feminismo pode ter como resultado um aumento da autoestima das mulheres, maravilha. Mas o objetivo não é aumentar a autoestima de ninguém. O objetivo é modificar as estruturas, que são as estruturas que sustentam a nossa sociedade, que são estruturas patriarcais, que afetam as mulheres em todas as áreas da vida, né? Na área da saúde, na área profissional, na área de violência, em absolutamente toda a área de acesso à cidade. A cidade não é planejada pensando nas mulheres, absolutamente tudo. E é isso que é feminismo. Porque é uma discussão que em rede social, que não funciona, né? Ela não funciona bem em rede social. Não é uma coisa que você vai fazer um TikTok sobre isso e vai dar super certo. Então, a gente tem que ter um espaço para discutir questões mais complexas, questões que são estruturais. Eu acho que é isso que vocês fizeram nessa série. Porque vocês não estão falando de um caso ou um outro caso, ou uma jornalista heróica, tipo a Cris, ou as outras, ou um ou outro homem que está ajudando, que maravilha, que fantástico. Não é isso. Vocês estão mostrando o sistema que existe
na imprensa, especialmente na imprensa, e que protege esses abusadores e dificulta muito mais você denunciar casos de violência. É isso que vocês estão mostrando. E isso é que eu acho super importante. Por isso que é importante vocês tratarem de vários casos. E de casos que foram publicados. Foram Veja publicados. Bem, eu não Como contei vocês a história. escolheram os casos, afinal? Partindo do fato de que o caso principal, que é o da Cristina, a notícia saiu. Não saiu da maneira como ela imaginava, como ela queria ou como ela batalhou no começo, mas o caso saiu. Então a gente não tá falando aqui que a gente vai revelar o que ninguém sabe. Não tem um furo. Então os critérios de cada caso foram casos que tivessem conseguido algum espaço na imprensa, que a gente tivesse algum eco nessa cultura do estupro e que uma parte da investigação, uma parte do trabalho que aquele jornalista fez tivesse semelhança no trabalho que a Cris estava fazendo. E o caso que não foi dado, digamos assim, a gente conversando muito rapidamente percebeu que a gente não tinha um grande caso de denúncias feitas por mulheres pretas contra assediadores pretos. Então a ausência também precisava ser marcada. A gente conversa com a Semaia, que na época, hoje a gente conhece muito Semaia Oliveira, que hoje a gente conhece muito como co-apresentadora do Mano a Mano junto com o Mano Brown, fazendo um trabalho brilhante, mas que na época tinha um veículo… Nós Mulheres da Periferia. Obrigada, Nós Mulheres da Periferia, que era uma fonte de onde um jornalismo não acontecia ali, falava de direitos humanos, de direitos das mulheres e das mulheres periféricas e sobretudo das mulheres pretas. Então a gente vai ouvir ela. E aí mostra quão atrás a gente tá nessa conversa, porque não chega a ter a denúncia, ou seja, a gente teve um caso, digamos assim, o não caso. Então a gente começa em 2022, Cris, a primeira entrevista, e vai ao ar em 2025. Nesse meio tempo acontece o caso do Silvio Almeida, e a gente tateia o caso do Robinho. A gente passa pelo caso do Robinho. E Daniel Alves também. Eu acho legal falar. Esse critério que a Mari falou é muito importante. Então, quer dizer, o que a gente quer mostrar com Silenciadas é que a mesma imprensa que coloca um abusador na cadeia também, às vezes, silencia e atrasa essa punição, atrasa que os casos sejam efetivamente denunciados. Então, um critério chave para selecionar os casos dos quais a gente falou é esse. A imprensa teve efetivamente algum papel ali. No caso da Mari Ferrer, por exemplo, foi depois. A Mari Ferrer tinha sido humilhada no tribunal e o jeito de causar uma comoção nacional foi vazar esse vídeo, coisa que a Shirley Alves fez pelo Intercept. E é um caso absolutamente chocante, porque nesse caso da Mari Ferrer, o acusado pelo estupro, que foi acusado pelo Ministério Público pelo estupro da Mari, foi absolvido, e a única pessoa condenada foi a jornalista que publicou no Intercept esse escândalo e causou essa comoção. Está sendo processada, foi condenada a R$400 mil de multa e 1 ano de prisão em regime aberto por difamação contra o promotor e o juiz, por ter publicado a matéria. Então, ela está recorrendo, quem vai analisar o recurso é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde o juiz que a processa trabalha. Então, é um caso muito, assim, violento contra a jornalista. E aí, os outros casos foram o caso Klein. Até hoje, o Samuel Klein foi acusado por estupro de meninas e adolescentes depois de já ter morrido, o caso só veio à tona quando ele já estava morto, e o filho dele, Saul Klein, que reproduziu a prática, tem esse inquérito na Polícia Civil há anos, parado na Polícia Civil de Barueri, nada acontece. E a cobertura da imprensa vai caindo, não tem repercussão. E o caso do Márcio Smelling está à espera de julgamento até hoje, também tem alguns anos, é um caso que virou uma guerra na própria imprensa, e o caso Abdel Maci segue essa cartilha do João Teixeira de Faria, que é a cartilha da não publicação e da batalha, uma jornalista ali dentro sabendo e tentando. Então tem muitas semelhanças entre os casos, e é o que a Mari também disse, certeza que não foi só a Ivandra, não foi só a Cristina Fibe, não foi só… A gente… Certamente outros jornalistas descobriram lá uma dica e não conseguiram ir à frente por causa do tamanho do poder e da influência desses homens, que até a gente reluta em denunciar. Só que é o que eu falo, se confunde muito o jornalismo de gênero ou a jornalista que cobre violência contra a mulher com uma ativista, uma militante. Como se então, qualquer jornalista de direitos humanos não é considerado militante,
ele é um fiscal dos direitos humanos, né? Eu falo que se tivesse juramento na nossa profissão, o juramento seria fiscalizar e denunciar violações de direitos humanos, não é, gente? É isso que a gente é pago para fazer como jornalista. E parece que os direitos das mulheres estão em outra caixa. Então, eu, dentro de redação, era olhada como uma militante. As pessoas falavam, fala mais baixo, já deu, todo mundo já entendeu. Cris, eu vou pegar essa tua deixa do Fala Mais Baixo, porque a gente tá gravando no final de novembro essa nossa conversa, ou seja, alguns dias depois do encerramento da sua coluna no UOL, que era uma coluna, um canal de denúncia muito importante dessas violências contra mulheres. Você foi muito atuante no caso do Robinho, no caso do Daniel Alves. E aí, agora no auge, né, na publicação dessa audiosérie, a sua coluna foi encerrada. Por quê? Foi uma decisão sua terminar essa coluna? Como é que isso aconteceu? Essa é uma pergunta que eu vou responder com outros silenciados. Eu tô brincando. Porque eu acho que eu só vou entender por que a coluna acabou daqui a um tempo. Tem certas respostas que a gente não tem imediatamente. Então, não foi uma decisão minha. 20 dias depois do lançamento de Silenciadas, eu recebi um telefonema da então minha diretora lá no UOL, dizendo que a coluna ia ser descontinuada. A explicação oficial era que o Universa, que é o portal de gênero do UOL, seria cada vez mais entretenimento e menos jornalismo, e que, portanto, não tem espaço para uma jornalista como eu, que era a única ali falando de violência contra a mulher. Eu não entendi ainda, eu posso aqui fazer milhares de especulações, mas seria leviano da minha parte dizer, cravar por que a coluna se encerrou. O que eu posso dizer com certa segurança é que a coluna não se encerrou por falta de audiência, por falta de repercussão. Realmente, o UOL é um alto-falante muito importante, eu estava feliz com a coluna. Evelyn, para te responder, não foi escolha minha, definitivamente. Eu fiquei muito triste, porque eu acho que esses canais com reverberação e com grande alcance, são muito importantes para falar de violência contra a mulher. Eu sei, porque as mulheres vêm falar comigo, o tamanho da importância que isso tem, porque se eu conseguir que uma mulher fale que está sofrendo um abuso porque viu uma coluna, entendeu uma palavra, ou uma mulher que me procure e diga, olha, eu quero denunciar esse cara que é conhecido, está todo mundo protegendo, e eu tinha esse canal para desovar essas denúncias, para correr atrás, o UOL me dava completa liberdade, mas enfim, estou começando no Amado Mundo, que é um canal novo do Guilherme Amado, que também é um jornalista que já cobriu casos como Mellen e Silvia Almeida, mas eu decidi levar minha coluna para outro canal e também fazer uma newsletter semanal para continuar movimentando esse assunto, inclusive porque eu sei que eu tenho uma bolha, que é uma bolha, pode até não ser muito grande, mas é muito engajada, que repercute muito as coisas que eu faço. E eu vejo isso como uma necessidade extrema que as mulheres têm de ouvir o que eu estou falando, de ouvir a gente dando, nomes certos às coisas. Então, eu sinto que a repercussão é enorme por realmente uma necessidade de falar e de ser ouvida, sabe? É uma coisa meio triste, bonita e triste ao mesmo tempo, né? Que a gente tem a tamanha carência de vozes desse tema, vozes realmente midiáticas e comunicadoras. A gente tem muita gente trabalhando com esse tema, mas a gente tem pouca comunicação efetiva dentro da imprensa, chamada grande mídia, sobre esse tema que realmente movimente e, quem sabe, assuste um pouco os homens também, né? Para que eles cometam menos violências. Agora, como é que é o nome da tua newsletter? Como as pessoas fazem para assinar? Tá no Substack. Você procura lá como Cris Fibe, @CrisFibe. Instagram, Substack, a gente tá em todos os canais. Me segue, assina, coloca seu e-mail para receber a newsletter toda sexta-feira. Tá, a gente bota o link. Obrigada, moças. Obrigada. Obrigada. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e o link para a audiosérie Silenciadas. E se você quiser saber mais sobre o Fio da Meada, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify e no YouTube. Você pode também escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar a sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, qualquer coisa.
Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar o seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Bradalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Evelyn Argenta. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Ethel Rudnitsky e a revisão de transcrição é da Flora Vieira.